Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse culto na terça-feira. É um grande prazer e também um privilégio muito grande estar aqui hoje para partilharmos da palavra de Deus. Vamos conversar um pouco, né? Vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia, o Espírito de Profecia, e que Deus abençoe muito a cada um que vai estar presente, vai assistir, né? Que Deus seja louvado e enriquecida a nossa fé cada dia. Cada dia que nós estudamos a palavra de Deus, a nossa fé se enriquece, né? E hoje eu quero falar um ponto muito especial. Eu quero falar sobre a nossa fé, né? Quando nós falamos de fé, nós já nos lembramos lá de Hebreus 11, né? Eu quero ler aqui o verso 3, que eu acho muito lindo. Diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós vemos, o mundo foi criado por Deus, nós vemos o mundo, mas nós não vemos a Deus, né? Nós sabemos que Deus existe porque cremos na sua palavra. A sua palavra nos dá essa força, essa garantia, alimenta a nossa fé. Mas a fé, para que ela seja verdadeira, ela precisa passar pelo fogo, né? Aqui na Galeria dos Heróis da Fé, nós podemos ler as provações que todos esses homens aqui tiveram. Fala de Abraão, que é o nosso pai da fé, né? Prova dura ele teve. Ele, quando foi oferecer Isaac como sacrifício, ele cria que Deus ia fazer alguma coisa, porque Deus havia prometido que Isaac, a semente de Isaac ia ser como a areia do mar. Então ele sabia que de alguma maneira Deus ia operar. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça, porque ele creu no que Deus disse. Deus não mostrou para ele o que é que ele ia fazer. Ele só pediu para que ele oferecesse Isaac como um sacrifício lá no Monte Moriá. Então Abraão fez todo o processo, colocou a lenha, né? Montou o altar de pedra, colocou a lenha, colocou Isaac em cima do altar, pegou o cutelo. Quando ele estava para imolar o filho, Deus segurou a sua mão. Então, olha, a prova, ela vai até o limite de cada pessoa. Deus quer ver se realmente nós cremos realmente na sua palavra. Cremos no seu amor e na sua misericórdia. Nós vamos falar de Noé também aqui na Galeria da Fé, fala de Noé. Noé, Deus deu uma ordem para Noé. Noé, você tem que pregar que o mundo vai ser destruído com água. Eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Você vai construir um barco assim, assim, deu todas as coordenadas. E Noé começou o trabalho e começou a pregar. Noé sabia o que era chuva? Não, ninguém sabia o que era chuva. Noé nunca tinha visto uma chuva, mas o mundo ia se acabar com água, ia chover 40 dias. Mas Noé nunca tinha visto, mas ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu no que Deus disse e ele pregou 120 anos, uma prova longa, uma prova difícil. Só Noé que cria, a sua família, eu acredito que foi salvo por causa de Noé. Então, Noé foi imputado como justiça a sua crença, a sua fé. E assim de muitos outros, né? Nós vamos falar aqui de Enoque, de Abel, e nós vemos que todos esses homens foram duramente provados. Então, nós não somos melhores do que eles. Nós também, para que a nossa fé seja genuína, nosso coração seja renovado, seja limpo de todo sentimento ruim, nós também passamos por provas. E fé, não adianta nós queremos explicar, não tem explicação. Fé não é sentimento, fé não é sentir, eu não senti que eu tenho que fazer isso, eu não senti que eu tenho que deixar de comer isso, eu não senti nada. Então, mas fé não é sentimento, fé é crer na palavra de Deus. Deus disse, não vai fazer assim, né? É para fazer desse jeito, não adianta você querer fazer do outro.
né? Fazer como Caim, dar oferta de Caim? Não. O Caim não creu na palavra de Deus. Abel creu na palavra de Deus. Abel trouxe a oferta que Deus pediu. Caim trouxe aquela que ele achou que estava boa. Eu trabalho com fruto, eu vou levar fruto. Mas foi isso que Deus pediu? Foi fruto que Deus pediu como oferta do pecado? Não. Então, irmãos, quando Deus pede uma coisa para nós, não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. Sara, quando ela foi provada, né, quando Deus disse que ela ia ter um filho, a semente de Israel não era de outra a não ser de Sara e de Abraão, de um casamento. Sara quis ajudar. Olha a tamanha da confusão que Sara arrumou, não é? E no fim, a sua fé foi provada e ela concebeu e ela teve Isaque. E nós conhecemos bem a história. Então, meus queridos, eu vejo assim, que eu quero ler esse capítulo aqui do Primeiros Escritos, que fala sobre a prova da nossa fé. Aqui a nossa irmã White, a nossa pena inspirada, né? Ela está explicando um tempo especial. Ela começa assim o capítulo. Nessa época de provação, precisamos animar-nos e confortar-nos mutuamente. Que época de provação ela está citando aqui? Então, no decorrer da leitura, você vai perceber que ela está falando do juízo. Nós estamos na época do juízo. A igreja de Laodiceia é o tempo do juízo, é o julgamento. E nós estamos vivendo esse tempo especial. E Satanás está decidido a não permitir que nem eu, que nem você e outros herdamos a promessa. Ele tenta nos derrubar de todos os jeitos, de todos os lados. Esse tempo que nós vivemos é um tempo perigoso. Aqui eu quero ler esse primeiro parágrafo da página 46. Diz assim, vou começar de novo o texto. Nesta época de provação, precisamos animar-nos e confortar-nos mutuamente. As tentações de Satanás são maiores agora do que nunca, pois ele sabe que o seu tempo é curto e que muito breve todos os casos estarão decididos ou para a vida ou para a morte. Não é tempo de nos deixarmos vencer pelo desânimo, nem de sucumbir sobre as provações. Devemos sobrepor-nos a todas as nossas aflições e confiar inteiramente no Todo-Poderoso Deus de Jacó. O Senhor me mostrou que sua graça é suficiente em todas as nossas provações, e conquanto sejam maiores do que nunca dantes, podemos todavia vencer toda tentação, se retivermos absoluta confiança em Deus, e pela sua graça sairemos vitoriosos. Quando Satanás compreendeu que não adiantava mais ele forjar nenhuma cilada mais, ele não conseguiu fazer Jesus desistir do plano da redenção. Ele fez de um tudo para fazer Jesus desistir de nos salvar. Mas quando Jesus bradou aquela palavra, está consumado, Satanás percebeu que o seu tempo dali em diante ele era um vencido, ele não era mais, não adiantava mais ele querer fazer as suas ciladas. Jesus venceu na cruz, ele mostrou que o homem também pode vencer quando o homem se entrega a Jesus. Então, é interessante que Satanás, quando ele descobriu isso, ele se confederou com a sua tribo, né, de anjos, com seus ajudantes, e ele fez uma decisão. Ele diz, ninguém vai segui-lo. Nós vamos tirar toda a influência do cristianismo. Nós vamos derrubar toda a influência do bem. Nós vamos trabalhar cada dia mais decidido
para que o homem não alcance a graça da salvação. E dali para frente, nós sabemos tudo o que os cristãos passaram. Agora, nesse tempo final, ele sabe, ele conhece, ele sabe que Jesus está no santuário, ele sabe que Jesus está lá intercedendo, clamando, ouvindo as nossas orações, e Jesus nos perdoa, ele sabe que Jesus perdoa qualquer pecado, não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem nada que Jesus não possa perdoar, desde que nós vamos a ele com confissão, em contrição e abandono do pecado. Aí sim, nós derrubamos o muro de Satanás. Mas aí, olha, se vencemos as provações e ganhamos a vitória sobre as tentações de Satanás, suportamos então a prova da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, e nos achamos mais fortes e muito mais bem preparados para enfrentar a prova seguinte. Então, cada prova é uma vitória. Cada vitória nos torna mais forte. Satanás perde terreno quando nós alcançamos a vitória por meio da fé. E aí diz mais: mas se sossobramos, se cedemos às suas tentações, ficaremos mais fracos. Não alcançaremos recompensa pela prova, nem estaremos tão bem preparados para a próxima. Desta maneira, tornar-nos-emos cada vez mais fracos, até que sejamos levados em cativeiro por Satanás, à sua vontade. Devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus e prontos, cada momento, para suster conflito com os poderes das trevas. Quando nos assaltarem tentações e provações, vamos a Deus e com verdadeira agonia de alma oremos a Ele. Não nos despedirá vazio, mas nos dará graça e força para vencer e quebrar o poder do inimigo. Oxalá todos pudessem ver estas coisas na sua verdadeira luz e suportar as agruras como bons soldados de Cristo. Então Israel avançaria forte em Deus na força de seu poder. Hoje, nós somos o povo de Deus, o Israel do momento, Israel quer dizer povo de Deus, povo escolhido. E nós precisamos fazer jus a esse nome. Olha, ou nós cedemos à tentação e nos tornamos escravos de Satanás, ou avançamos como bons soldados, sempre confiando em Deus, porque Deus jamais vai nos despedir vazio. Ele sempre acolhe o pecador e perdoa e fortalece para você vencer a prova seguinte. Aí diz assim, Deus me mostrou a ver ele, Deus, dado ao seu povo uma taça amarga para beber, a fim de os purificar e limpar. É um amargo sorvo, e eles o podem tornar ainda mais amargo, murmurando, queixando-se, amofinando-se. Aqueles, porém, que recebem assim precisam de um outro trago, mais outro. O primeiro não produz sobre o coração o efeito que lhe era destinado. E se o segundo também não efetua o trabalho, precisa então de outro e outro, até que haja produzido o devido efeito, ou então eles são deixados sujos e impuros de coração. Então nós podemos escolher, beber um gole só da taça amarga ou ficar bebendo um gole após o outro. Porque quando nós fracassamos, quando nós fazemos a vontade de Satanás, nós temos que beber outro sorvo da taça. E outro, até que se produza o efeito desejado. O que é o efeito que esse sorvo quer? Qual é o plano de Deus? É que cada sorvo dessa taça amarga limpe o nosso coração. Então, nós devemos buscar conhecimento de nós mesmos. Nós não nos conhecemos, só Deus nos conhece. É por isso que Ele nos prova. Mas nós devemos também procurar conhecer
as ciladas do diabo. Como é que o diabo vai me atentar? Eu preciso ficar mais alerta, mais vigilante, né? Temos que vigiar, porque o diabo, ele não tem o que perder, mas nós temos o que perder. Aí diz assim: vi que esta amarga taça pode ser adoçada. Adoçada com o quê? Aí diz aqui: pela paciência, pela perseverança, pela oração. Então, o visado efeito, né, aquele propósito de Deus ao fazer a gente tomar esse sorvo amargo da provação, dá efeito no coração. Quando você usa a paciência, a perseverança, a oração, você corre para Cristo, né? Você sabe que você está sendo provado e aí você busca Cristo e você é livrado, né? Ao invés de você ficar murmurando, se queixando, achando que você não merece tal provação. Nós todos merecemos as provações, porque nós precisamos ser corrigidos, né? Precisamos ser limpos. Aí diz assim: não é coisa insignificante ser cristão de propriedade divina. Não é coisa simples, não. Ser cristão, pertencer a Deus, ser filho de Deus, é coisa rara. Como aqui no interior eles falam, é coisa finória. É finório isso, né? Aqui no interior fala quando uma coisa assim é muito especial, eles falam: nossa, mas isso aqui é muito finório. Pois é finório ser filho de Deus. É coisa maravilhosa ser filho de Deus. É poder contar com em todos os momentos com a intercessão, com os anjos que estão ao nosso redor para nos proteger. Então, não é coisa simples, né? Diz assim que o Senhor me mostrou que alguns que professam a verdade, né, alguns cristãos do presente tempo, cuja vida não corresponde com a sua profissão de fé. Tem norma de piedade muito baixa e estão longe da santidade recomendada na Bíblia. Alguns se entretêm em conversações vãs e indecorosas. As conversas, queridos, muitas vezes nós estamos em várias pessoas, né? E aí as conversas começam a se desviar e começam a passar para um lado perigoso, né? Então você se disfarça ali, ó, e sai da conversação, porque é perigoso. Se você tomar parte nessa conversação indecorosa, você não está dando uma prova de cristianismo, né? Diz que outros dão lugar à imposição do eu. Eu quero, eu acho que não precisa ser tanto desse jeito, isso aqui é um exagero, não é tanto assim, não precisa ser tanto assim. Pois é, mas quando a palavra de Deus pede, é tanto assim. Não devemos esperar agradar a nós mesmos, viver e agir como o mundo, ter seus prazeres, gozar a companhia dos que são do mundo e reinar com Cristo em glória. Então, as duas coisas nós não podemos. Nós temos que escolher uma, né? Temos que escolher, ou somos de Cristo ou somos do mundo. Não adianta eu ficar com um pé aqui na igreja e outro no mundo. Eu tenho que fazer uma escolha, porque os dois eu não posso ter. Por quê? Porque o mundo é de Satanás e Satanás não tem parceria. Ele quer nos matar, nos destruir. E Deus não tem parceria, porque Deus não aceita também 50%, 80%, 90%, 99%. Deus não aceita. Deus quer você 100% para Ele. Então devemos ser, aqui tem uma palavra que a Pena Inspirada diz que é muito interessante, diz: vivamos inteiramente para o Senhor e para uma vida bem ordenada. E ela diz aqui ainda mais, e por uma conversa piedosa mostremos que estivemos com Jesus e somos seus seguidores, mansos e humildes. Devemos trabalhar enquanto é dia, pois quando vier a escura noite da perturbação e angústia, será demasiado tarde para trabalhar para Deus. Jesus está em seu santo templo e agora
aceita nossos sacrifícios, orações, confissões de falta, de pecado, e perdoará todas as nossas transgressões, para que sejam apagados antes que ele saia do santuário. Quando Jesus sair do santuário, os que são santos e justos serão santos e justos ainda, pois todos os seus pecados estarão apagados e eles selados com o selo do Deus vivo. Mas aqueles que acharam que não é tanto assim, né? Queriam viver um pouco o mundo, um pouco na igreja, um pouco no mundo, o que é que vai acontecer com esse, né? Mas aqueles que forem injustos e sujos, eles serão sujos e injustos ainda, pois não haverá então sacerdote no santuário para apresentar seus sacrifícios e confissões e orações perante o trono do Pai. Portanto, o que se há de fazer para livrar as almas da tormenta vindoura da ira deve ser feito agora, né? Enquanto Jesus está no santuário. Então, esse é o tempo presente perigoso, né? Esse é o tempo em que nós estamos diante de um tribunal de Deus e nós não sabemos quando Jesus vai tomar o meu nome, você não sabe quando vai tomar o seu. Então, o que é que nós devemos fazer? Devemos vigiar. Vigiar para que Satanás não arme seus laços em nossos pés. Vigiar nossos sentimentos, né, nossos pensamentos. Quando formos tentados, vamos fazer como está escrito. Vamos procurar por Jesus, por sua graça. Vamos buscar força e poder no trono da graça. E de lá virá o socorro para todos nós. Eu gostaria muito que cada um de nós possamos nos encontrar nas mansões celestes, né? Todos nós que estamos nessa jornada, nessa batalha, nessa guerra, né? Devemos agir como bons soldados e também participarmos da glória que todos os nossos queridos do passado, né? Esses heróis da fé que nós lemos que foram vitoriosos, possamos nos encontrar um dia. Que Deus possa abençoar-nos muito, abençoar você em especial nesta noite. Eu não sei quem é que está vendo, né? Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês. Mas eu sei que cada um de nós queremos a salvação. Que Deus seja louvado com tudo. Que a bênção e o amor de Jesus esteja com você nesta noite. Fiquem com Deus.